Bom, pessoal, vamos começar com o Lazy Kirchhoff. Eu dei uma olhada nos trabalhos que vocês fizeram. Vocês fizeram, muitos não entregaram, hein, pessoal? Depois não vão chiar com causa de nota, porque não vai ter prova, como eu falei. Vai ter esse trabalho e aquelas atividades de 1 a 5, né? Então, a partir de amanhã, eu não estou aceitando mais aqueles exercícios fora de prazo, então não vão ser aceitos, ok? Então, vamos começar. Lazy Kirchhoff, vocês lembram o que era, pessoal? Para a associação de bipolos em série ou em paralelo, nós temos aqui associação em série. Por que série, pessoal? Porque é a mesma corrente passando em todos os bipolos, S1, S2, S3, Sn. Paralelo, mesma tensão aqui em paralelo nesses bipolos S1, S2, S3, Sn. Então aqui a tensão é comum, aqui a corrente é comum. Em qualquer circuito elétrico, ele cai numa associação série e numa associação paralela. Hoje nós vamos ver a associação triângulo-estrela, que também é bem interessante, que vocês vão ver já já. Vou começar pela lei de Kirchhoff, pela lei das correntes. O que ela diz? Ela diz que a somatória das correntes... O que é um nó? Um nó é um ponto qualquer do circuito. Qualquer ponto que você definir é um nó. Não tem outra lei para isso. A lei de Kirchhoff diz que a somatória das correntes em um nó é sempre zero. Então tem aqui, ó. Eu tenho esse nó aqui, nó 1. Eu tenho aqui corrente 1, e 2, e 3, e 4, né? Então aí o que acontece? Como que você sabe quando a corrente é positiva ou negativa, pessoal? Só por convenção. Você tem que fixar uma convenção para isso. Então, corrente positiva é aquela quando a corrente atinge o nó. Então, aqui, ó. Quais são positivos? I1, I2, só essas duas aqui são positivas. I3, I4 e I5 são negativas. Sim ou não? Tranquilo? Então, aí, ó. I1 e I2 positivo, I3, I4 e I5 negativas. A somatória dá zero. Essa é a lei de Kirchhoff das correntes. Atenção. O conceito de malha. O que é malha? Qualquer circuito fechado. Então, a lei das tensões é o seguinte: você pega aqui um circuito, né? Nós vamos fazer que a somatória das tensões na malha vale zero. Né? Então, o que acontece? Você vai equacionar isso daqui, você adota um sentido de circuitação, pode ser horário ou anti-horário, qualquer um, tá, pessoal? O que é uma tensão positiva? Da mesma forma que você tem corrente positiva e corrente negativa, você tem tensão positiva, que é essa E aqui, ó. A tensão E do gerador tem o mesmo sentido daqui da circuitação, então é positivo. E o V1, por exemplo, tem o sentido oposto da circuitação, ele é, então, negativo. Corrente entrou, tensão saiu. Sim ou não? Então, aqui, tensão positiva igual ao seu de circuitação adotado, negativa contrária ao circuito de circuitação adotado. Aplicando essas convenções naquele circuito anterior, você dá isso aqui, E menos V1, V2, V3, menos E1 igual a zero. Ou, genericamente, somatória das tensões numa malha vale sempre zero. A associação de bipolos pode ser para a série, quando é a mesma corrente, e mesma tensão que é paralelo. Isso vale para bipolos, assim, curvas características. Você tem a curva do bipolo 1 e bipolo 2, e você vai pôr eles em série e em paralelo. Série seria que S1 e S2 têm a mesma corrente. Paralelo, que S1 e S2 têm a mesma tensão. Então, aqui, ó. Eu vou juntar esses dois aqui. Então, esse S aqui é a somatória do S1 mais S2, pela lei de Kirchhoff. Então, você vai somando ponto a ponto. Isso aqui não é mais usado, isso é uma coisa antiga que se fazia graficamente. Hoje se faz via computador. Então, isso aqui não se usa, é mais histórico, tá? Vou pedir uns exercícios para vocês fazerem. E tudo bem. Quando é associação paralela, você tem aqui, ó, S1 e S2, o V em comum. Então, você vai aqui, você tem na curva V vai contrair, você tem um V em paralelo comum,
e você soma os Is. Quer dizer, o I total, o I que sai é I1 mais I2. Então, resistores em série são aqueles, como esse aqui, R1, R2, então, a mesma corrente passando por todos eles, ok? Então, o V é V1 mais V2 mais Vn. Aqui, ó. Que é V igual a R1 vezes 1, R2 vezes I, mais Rn vezes I. Bom, isso está claro para todo mundo, né? Quando você tem resistências em série, você faz a soma. E quando você tem em paralelo, pessoal, o que você faz? Você vai fazer a soma dos inversos, porque o R, por exemplo, o paralelo entre R1 e R2, o que é? O produto pela soma. R1, R2 sobre R1 mais R2. Então, quando os resistores estão em paralelo, você acha a condutância, o que é 1 sobre R, e soma as condutâncias. Aqui, ó. 1 sobre R. A condutância é 1 sobre R. O paralelo é o inverso das condutâncias. Associação de fontes. Na aula passada, nós vimos o que é uma fonte em série, o que é uma fonte em paralelo. Fontes em série e fontes em paralelo. Fontes em série, ó, dá uma olhadinha. Você tem aqui esse E com R, está em série com essa aqui, S1 com R2. S2 com R2. Essas duas fontes aqui estão em série. Por quê? Porque a corrente que passa nelas é a mesma. Sim ou não, pessoal? Ok? E aí você aplica o Kirchhoff. V menos E mais R1S1 mais E. Porque, veja, o sinal desse daqui estão opostos. Esse S1 tem o oposto desse S2. Então, por isso que aqui os sinais são opostos também. Somatório, o circuito equivalente vai ser uma fonte de tensão com uma fonte de corrente, onde a resistência equivalente é a soma das resistências de série, R1 mais R2. E a outra é a soma, considerando-se o sentido adotado. Quer dizer, aqui o E é negativo e esse outro E aqui é positivo, por exemplo. Então, a fonte equivalente vai ter um E que é a subtração dos dois e a resistência somatória dos dois. Então, isso vale para qualquer circuito também. Fontes em paralelo, pessoal. Lembra da velha fonte de corrente? Quando você tem duas fontes de corrente em paralelo, você tem aqui ó, a fonte 1 e a fonte 2. O que você faz? Você associa as resistências e soma as correntes. Quer dizer, soma não, porque veja, elas têm sentidos opostos. Então aqui vai ser a corrente equivalente, vai ser G1 mais G2 e I1 menos I2. Aí, tá aqui. Sim? Sempre tomando cuidado numa prova ou num exercício resolvido, tome cuidado com isso aqui. Vê sempre o sentido. Se a corrente está para frente, está subindo, o gerador de tensão vai ter a fonte de tensão também subir para cima, tá ok? Se estiver para baixo, como está aqui, vai ser para baixo também. Equivalência estrela-triângulo para resistores, pessoal. Isso daqui é muito importante, que nós vamos ver isso em trifásico. Vocês vão lembrar em trifásico disso aqui. Eu tenho essa resistência em triângulo aqui. R1, R2, R3. E aqui essa resistência em estrela. Isso aqui parece uma estrela, né, pessoal? R1, R2, R3. O que vocês acham que é mais comum? Eu vou querer tornar equivalência. Isso aqui significa equivalência entre fonte A em triângulo com a fonte B em estrela. Qual seria a resistência aqui? Eu tenho que ter esses circuitos iguais. Então, o que acontece? O RAB desse lado tem que ser igual ao RAB desse outro lado aqui. Sim? Então, vamos ver. O RAB desse lado aqui, pessoal, o que é? Todo mundo está vendo que o RAB desse lado é R1 mais R2, R1 mais R2, R1 mais R2.
E aqui é R3 em paralelo com R1 mais R2, que dá isso daqui, ó, o RAB. R3 em paralelo com R1 mais R2 é o RAB, que dá isso aqui. O RBC é R1, voltando aqui. É R1 em paralelo com R1, R2 mais R3. Então é isso aqui, R1 em paralelo com R2 mais R3. E por fim, o RCA é R2 em paralelo com R1 mais R2. E aqui, dá esses três aqui. E para a estrela, o RAB, R1 mais R2. Vamos dar uma olhadinha? RAB, R1 mais R2. RAC, R1 mais R3. E RBC, R2 mais R3. Aí você iguala essas três equações aqui, 329, 330, 331, com 332, 333, 334. E as equações resultantes são essas daqui. Ó. Aí é o seguinte, eu tenho três equações, 6 incógnitas. Então, o que acontece? Se eu definir estrela, eu tenho triângulo. Se eu definir o triângulo, eu tenho estrela. Sim ou não? Certo? Então, isso daqui eu vou jogar com essas equações e vou obter, para ter a transformação triângulo-estrela. O que vocês acham que é mais fácil? Que deve ser feito triângulo para estrela ou estrela para triângulo, pessoal? Podem se manifestar quem quiser. Ninguém? Está todo mundo dormindo aí? O que vocês acham que é mais comum na eletricidade, pessoal? Triângulo para estrela ou estrela para triângulo? Estrela para triângulo. Estrela para triângulo. Por quê? Você está certa. Por quê? Porque a estrela é bem não prático, não. Não, é que você vê o seguinte, a estrela, se você for ver aqui, vamos ficar aqui, ó, tá vendo? Você vê a estrela aqui. Essa estrela tem quantos pontos, pessoal? Tem quantos nós? 1, 2, 3, 4. O triângulo tem 3. Então, eu passando de estrela para triângulo, o que acontece, pessoal? Eu estou simplificando o circuito, sim ou não? Entendeu, jovem que falou? Entendeu? Sim, muito obrigada. Imagine. Alguém tem dúvida, pessoal? Que você passa de 4 pontos para 3. Então, você passando de estrela para triângulo, você está sempre simplificando o circuito. Sim ou não? Ok? As relações você dá uma estrela, que é um triângulo, estão aqui, ó, R1, R2, R3, em função dos Rzinhos, né? E aqui mais para cima você tem o Rzinho em função do R, o Rinho em função do Rão, o Rão em função do Rinho. Dão duas. Eu gostaria que vocês anotassem, pessoal, não está escrito aqui. Da estrela para o triângulo é o seguinte: é o produto das adjacentes, esse R1 aqui, é o produto das adjacentes pela somatória das resistências. Pode anotar. Esse R1 é R3, R2 pela soma, R1 mais R2 mais R3. Esse R3 aqui é R2 vezes R1 pela somatória das resistências grandes. E o R2 é R1 vezes R3 pela soma das resistências. Sim? Então, se eu dou a estrela, eu acho o R1, R2, R3 dessa forma. Então, eu passo do triângulo para a estrela. Passando de estrela para triângulo, é o oposto. É a somatória dos duplos produtos que está aqui. R1 é a somatória dos duplos produtos pela resistência que se opõe. Ó. Ao R1, eu tenho R1. Ao R2, eu tenho R2. Ao R3, eu tenho R3. Sim? Então, dessa forma, eu faço mudanças de estrela para triângulo, triângulo para estrela.
Eu vou usar muito isso em trifásico, porque trifásico, como diz o nome, né? Eu vou estar com cargas em estrela ou em triângulo. Sim? Agora, outra pergunta. Qual que você, só se antecipando um pouquinho, o que vocês acham que vai ser mais simplificado no trifásico? Ligar em estrela ou ligar em triângulo? O que é mais correto? O que vocês acham? Usando o sentimento de engenheiro, velho sentimento de Lacochambre. Alguém quer se manifestar? Não? O estrela, por permitir uma ligação 220 e uma 110? O estrela, vamos lá, tá quase, tá boa. Falar um pouquinho do que você está falando aí. A estrela, ela vai permitir uma coisa que o triângulo não pode, que é fazer o quê, pessoal? Aterrar esse centro estrela aqui, ó, tá vendo? Eu aterrando esse centro estrela, eu dou segurança à minha instalação. Dá para entender isso ou não? Porque aqui no triângulo eu não tenho onde aterrar. O triângulo fica sem aterrar. Se eu ponho a mão aqui, ó, eu levo um choque. Um puta choque. Já pondo aqui, vocês vão ver que nós vamos demonstrar isso em instalações, eu não vou ter corrente circulando. Então, o usual no trifásico é usar circuitos em estrela. Agora, o que você falou é um pouco... O 220-110 é uma coisa diferente. Quem estabeleceu 220-110 foram as concessionárias. Isso nós vamos discutir mais no fim do curso. 220 é você pegar... Você pega, por exemplo, um circuito em triângulo, como está lá, um transformador. Né? A casa de vocês era suprida por um transformador ligado em triângulo ou estrela. Normalmente vocês usariam a estrela, certo? Mas o transformador nas nossas instalações normalmente estão ligados em triângulo. Por quê? Porque como já a eletrificação no Brasil começou no começo do século XX, final do século XIX, e só tinham transformadores monofásicos. Então você punha um em AB e punha para alimentar uma casinha. Ele aguentava até 5 casinhas. Quando apareciam mais casas, punha mais um transformador monofásico e ia fechando o transformador trifásico. Tá, são 3 monofásicos que dão um trifásico. No meio da bobina, você aterra, e aí você tem o 220, você tem 220 aqui, você tem 110 para cada lado. Então o 110 tem a ver com a ligação do transformador. Entendido aquele que perguntou? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Perfeito. Então aqui nós vamos fazer essas transformações de estrela-triângulo, vão ser muito usadas em trifásico. Translação de fontes, pessoal. Isso aqui é coisa muito interessante, porque é altamente matemático. Você tem uma fonte como essa aqui de baixo. Como que ela está, pessoal? Ela está, essa fonte de tensão E é uma fonte o quê? Ideal, sim? Ela está em 3 resistências aqui adjacentes. Está em série? Está em paralelo? Como que ela está? Pode se Ela manifestar. está em série com uma resistência equivalente dessas 3 resistências em paralelo. Se você pudesse fazer a resistência equivalente... Peraí, não estão em paralelo não. Por quê? R1, a tensão de terminais R1 é FB. R2 é FC. É uma outra tensão, não é a mesma daqui. Essas 3 resistências estão submetidas a tensões diferentes. Conforme aqui, ó. Você vai ter uma fonte, aqui uma tensão diferente daqui e daqui. Sim? Então não está em série nem está em paralelo, porque aqui, ó, no F. Está em estrela. Não está em. Não, poderia estar em estrela, aqui R1, R2 e R3. Mas não está em série nem paralelo, sim ou não? Sim. Essa corrente aqui é a soma dessa, mais dessa, mais dessa, sim ou não? Sim. Perfeito. Então, como eu vou sempre achar circuitos equivalentes, eu não tenho como transformar essa fonte ideal de tensão em qualquer fonte ideal de corrente. Então, o que eu faço? Eu translado isso daqui. Eu faço isso daqui, ó. Eu aplico as leis de Kirchhoff de AD, AE, AF e defino isso daqui. As quedas de tensões VAB
VAC, VAD, que é E menos R1I, E menos R2 I2 e E menos R3 I3. Quer dizer, se você subir aqui, o I1 está no ramo R1, o I2 está no ramo R2, o I3 no ramo R3. Então você vai ter essas três equações que norteiam esse circuito, sim ou não? Mas eu repito, a fonte de tensão, aqui, ó. Essa fonte de tensão aqui, transladada, dá isso aqui. Eu substituo ela por um curto. E passo aqui os três geradores para os três ramos adjacentes. Se você observar, a queda de tensão aqui é a mesma que eu tinha mantido lá. É aquele E menos R1I. Sim ou não? Então, o que eu fiz? Eu transformei um gerador ideal em três geradores reais. Esse daqui eu sei transformar em gerador de corrente, sim ou não? Lembram como é isso no final da aula passada? Lembram ou não? Não lembram? Eu vou recordar. Então, isso daqui é como você transforma aquele circuito esse circuito aqui, ele é equivalente a esse circuito aqui. Sim ou não? Alguém tem dúvida, pessoal? Pode se manifestar se quiser. Ninguém quer se manifestar? Então, você vê, eu transformei uma fonte ideal em três fontes reais. E aí eu sei obter o equivalente. Vejam aqui. Obter esses exemplos aqui. Obter a fonte de tensão equivalente entre os pontos A e B na figura que se segue. Vocês lembram a aula passada, pessoal? Tentem fazer isso aí. Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem sozinhos isso aí. Tentem fazer sozinhos. Uma brincadeira. Pega um lápis e papel. Eu quero obter um circuito equivalente aos pontos A e B para esse circuito aqui. Lembram como que eu faço isso? Alguém tem alguma ideia? Quer se manifestar ou não, pessoal? Ó, já dei uma dica aqui. Veja, o que está em série com o quê? Primeira coisa que você tem que ver no exercício desse é ver o que está em série com o quê, o que está em paralelo com o quê. Vejam, vocês estão vendo alguma coisa em série, alguma coisa em paralelo? Ó, esse gerador de 5, ele não está em série com isso aqui? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Então, o que eu faço? O que eu vou fazer para juntar isso com isso? Eu transformo essa fonte aqui numa fonte de tensão. Sim? Como que eu faço isso? Ele pôs para trasladar essa fonte de 30 aqui, por causa desse entroncamento aqui. Essa fonte é uma fonte ideal, sim? Certo ou não? Hein, pessoal? Certo, professor. Tranquilo. Se eu puser qualquer coisa em paralelo com ela, vai alterar o circuito, pessoal? Não. Então, se eu puser uma resistência, uma outra fonte de tensão, ou qualquer coisa aqui, esse 30 se mantém sempre 30, sim ou não? Sim. Tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Ele transladou, isso é uma opção, transladou isso daqui, para cá e para cá. O mesmo sentido daqui, é como se ele andasse a bola para cá e para cá. Deu para entender? Fica isso aqui. E aqui, pessoal, o que ele fez daqui para cá? Ele transformou o quê no quê? Olha, ele manteve o 2 com 5, que é uma fonte de corrente, e pegou essa fonte de tensão aqui de 10 com 5 e transformou uma fonte de corrente. Tudo bem? A resistência é a mesma, E igual a RI. O E é 10 sobre 5, é 2. Então, eu transformei essa fonte de tensão nessa fonte de corrente aqui. Deu para entender ou não? Ô, professor, o senhor pode repetir como ele transformou para fonte de corrente? Claro.
Você lembra na aula passada que nós tínhamos fontes reais de tensão e fontes reais de corrente? O que é uma fonte real? Alô? O que é uma fonte real de tensão? É isso aqui, ó, uma fonte com resistência, sim? E uma fonte real de corrente é essa corrente aqui, ó. A corrente com uma resistência em paralelo. Isso aqui é uma fonte real de corrente, essa é uma fonte real de tensão, sim ou não? Certo. Certo? Perfeito. Então, o que eu fiz nesse caso daqui? Como eu mudei daqui para cá? Como eu tenho uma fonte ideal eu quero saber o circuito ligado o equivalente a A e B, e equivalente a tudo isso aqui. Então, a primeira coisa que eu falei que tem que ver é ver o que está em série com o que não está em paralelo com o quê. Então, nós temos que essa fonte aqui está em série com isso daqui. Todo mundo está vendo isso? Certo. Certo? E aí, o que eu faço? Eu translado essa fonte aqui. Transladar essa fonte significa fazer isso aqui. Substituir o lugar onde tem a fonte por um curto, eu jogo a fonte aqui e aqui. Mas essas fontes aqui estão todas em quê? Em série, sim ou não? Uhum. Então, eu vou somar o quê? 30 mais 20 menos 5, 55. E aqui, o que eu fiz? Eu transformei essa fonte de tensão real em fonte de corrente real. Como que eu faço? Resistência é a mesma, 5, e o E, que é 10, é igual a RI. 5 vezes I igual a 10 sobre 5, que é 2. Entendeu? Tá. Deu para entender? Entendi. Sempre as condições de equivalência são essas, são resistência igual e o E igual a RI. Vale passar de corrente para tensão e de tensão para corrente. Sim ou não? Entendi. Obrigada. Beleza, professor. Entendi também. Obrigado. Legal. Bom que vocês estão entendendo. Alguém tem alguma dúvida? Quer se falar alguma coisa? Está com dúvida? Aproveitem esses exercícios, pessoal, resolvidos, porque aí dá para entender, e como não tem prova, vocês vão fazer exercício em casa, né? Eu sou a mãe do ano, porque eu estou dando exercícios que já estão resolvidos no livro. É só copiar, pelo amor de Deus, né? Ô, professor, mas eu só não entendi essa segunda parte do lado da direita aí. Esse aqui? Isso. Então, você está vendo que eu tenho aqui uma fonte de tensão, 10 com 5, sim ou não? Sim. Uma fonte real de corrente. Ele está em paralelo com essa fonte real de corrente, 2 com 5. Sim ou não? Sim, sim. Então, quando eu tenho duas fontes em paralelo, o que eu faço para associá-las? Eu transformo tudo em gerador de corrente. Foi o que ele fez. Ele pegou essa fonte aqui de 10 com 5, transformou nessa aqui, de corrente 2 com 5. Entendeu? Entendi. Porque o 10 é 5 vezes 2. Então, esse 2 saiu dali. É o I. E a resistência é igual. Isso eu dei na aula passada. Entendi. Entendeu? E aqui eu trasladei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar essas fontes aqui. Vai ficar uma passagem que não tem aqui, mas dá 50 menos 50 num sentido, 5 no outro. Então vai dar 45. Com 10, vai dar 4,5. Aqui o 4,5. Vira a origem do 4,5 ou não? Sim, olha, 30 mais 20, 50. Menos 5, porque estão os sinais opostos. A polaridade está oposta. Então dá 45 com 10. E dá um resistor de 4,5 com 10. Sim? E esse é outro aqui. 30 mais 10 dá 40 com 5. Isso daqui dá 8 com 5. 8 com 5. Alguma dúvida, pessoal? Note que tem uma sacanagem aí. A polaridade do fonte de tensão estando para cima, a corrente também vai estar para cima. Se tivesse para baixo, ou se tivesse invertida como aqui, então ali seria invertido também. Sim ou não? Então eu transformei esses dois geradores, esse e esse, nesses dois geradores de corrente. E aí ele já fez aqui. Deixa eu pôr óculos que velho não se enxerga muito bem sem óculos. Olha lá. Dois mais 2, está aqui o 4, somou 4.
Somou por quê? Porque a corrente está chegando aqui e a corrente está chegando ali. Se tivesse invertido, seria 0. Sim ou não? Estou somando, corrente positiva, tá? Então dá 4. Esses 2 mais 2 dá 4. E o 5 mais 5 dá o 2,5 aqui. Esse 5 é daqui, esse 10 é de lá. Alguém tem dúvida como você passou daqui para cá, pessoal? Pergunta à vontade, hein? Não tenha medo de perguntar, não. Entendido? Hein, pessoal? Sim, professor. Tá tudo Legal. tranquilo. É bom que fique isso aí, vocês nunca mais vão esquecer isso aqui. Como que eu faço para associar essa porcaria toda, pessoal? Olha, eu vejo que o 8, o 4,5 e o 4 estão no mesmo sentido. Então, o equivalente vai ser o quê? 8 mais 4,5, 12,5, mais 4, 16,5. Sim ou não? Correto. Sim? Perfeito. Então, 8 mais 4,5 mais 4. Então, aqui fica 16,5. E aqui fica o paralelo de 10 com 5 com 2,5. E sai isso aqui, 16,5 com 25 terços. Isso é, você pode, qualquer circuito elétrico pode se apresentar na forma de corrente ou na forma de tensão. Sim ou não? Deu para entender como faz esse exercício, pessoal? Fácil, né? Tranquilo? Entendi, professor. Ótimo. Agora nós vamos ver fonte e corrente, translação e fonte e corrente. Dá uma olhada. Tem um circuito maluco aqui e eu tenho essa fonte de corrente aqui. O que essa fonte de corrente é, pessoal? Todo mundo concorda que ela é ideal, porque eu não tenho uma resistência em paralelo com ela? Essas outras resistências aqui, ó, elas têm resistências separadas. Aqui passa uma corrente diferente, aqui outra diferente, aqui outra diferente. Sim ou não? Percebeu isso, pessoal? Eu não sei, eu normalmente não saberia como resolver isso aqui. Como transformar esse gerador de corrente ideal num gerador real. O que eu faço? Tadã! Olha a zona. Onde tinha a fonte de corrente, fica o quê? Vazio. E eu substituo ela por todas essas fontes aqui, ó. Fiquei louco ou está certo, pessoal? E substituir ela por um aberto. Vamos ver uma coisa? Dá uma olhadinha como era o circuito aqui. Veja, esse circuito aqui, esse ponto entre o que está a corrente, eu abro e coloco fontes que vêm chegar em 2. Elas vão andando, chega em 3, chega em 4, chega em 5. Dá uma olhada, ó. Aqui é um aberto. Qual é a corrente que tinha chegando no 2, pessoal? Vamos ver? A corrente não é I que está chegando? Concorda ou não? E o I está saindo daqui, sim? Saindo o I daqui, chegando o I lá. Então, vamos lá. Olha só. Está saindo o I daqui, saindo o I daqui, saindo o I daqui. Qual é o saldo aqui? Sair como sair aí. Aqui chega aí e sair. Qual é o valor total? 0. Chega aí e sair. O valor total é 0. Chega aí e sair. Total 0. Então fica chegando I, voltando I. Sim ou não? O que eu fiz? Eu transformei isso aqui, ó. Eu transformei um gerador ideal em N geradores reais de corrente. Sim ou não?
E com isso eu ganhei, o que eu fiz? Eu abri uma malha, né? Eu estou simplificando o circuito. Então, a translação de fontes, ela simplifica o circuito, sim ou não? Certo, pessoal? Então, você tem que observar isso. Sai corrente do nó I, vem para o nó e sai a menos. Chega a mais. Aquela velha... Professor, esse desenho da rede é uma representação de fonte de corrente? Porque a fonte de corrente simula o quê? O metrô, por exemplo. Né? Você tem o metrô, você vai simular o metrô como sendo uma fonte de corrente constante no ponto onde ele está. Só que aqui eu tenho uma rede maluca, onde tem um gerador aqui, que é o metrô, por exemplo. Eu não consigo sair disso aqui, porque isso aqui é uma fonte ideal de corrente, sim ou não? Sim. Então, o que eu faço? Eu transformo isso daqui, isso que você viu aqui, nisso que você está vendo agora. Eu peguei a corrente I que estava chegando, continua chegando aqui, ó, I. E eu tenho N fontes reais equivalentes àquela. Essa aqui é 1, 2, 3, 4. Eu escolho uma malha e translado em relação a essa malha. Sim? Do ponto de vista elétrico, o equivalente é perfeitamente coerente. Sim ou não, pessoal? Entendi. Certo? Tranquilo? Certinho. Alguma dúvida, pessoal? Com isso eu posso... Fala. Professor, para ser honesto, eu ainda não consegui enxergar essa alteração. Bom, você está aqui. Eu começo daqui, ó. Vamos lá de novo. Eu pergunto para você, essa fonte de corrente I, ela está em série com R1, com R2, com R3, com R4? A corrente que passa em R2 é a mesma que passa na fonte de todas as outras resistências. Não, não é. Então não está em série. Não está em série, então por isso que eu estou falando, não está em série. Uhum. São correntes diferentes. Eu tenho aqui uma corrente I. Aqui eu tenho essa corrente daqui mais essa daqui, entendeu? Sim ou não? A somatória das correntes no nó 2 é a somatória que está aqui. A corrente que está aqui mais a corrente que está aqui. Igual a essa aqui. Sim? Certo, sim. Então, em cada ramo, eu tenho uma corrente diferente. Sim ou não? Perfeito. Ok, então o que eu faço? Como que eu eletricamente eu mantenho isso? A única coisa que está aqui é que eu sei que sai corrente I de 1 e chega corrente I em 2. Sim ou não? Marcou isso? Legal. O que eu faço aqui? Ó, onde tinha a fonte de corrente, eu abri. Quanto está chegando em 2? I. Essa corrente I aqui, ó. Quanto está saindo em 1? I. E o que eu tenho ao longo da malha? Eu tenho 1, 2, 3, 4 fontes de corrente reais. E eu tenho uma fonte de corrente ideal. Então, essa fonte de corrente ideal é equivalente a essas 4 fontes reais. Sim ou não? Porque as condições se mantêm. Entendido ou não? Mas aí, em cada nó, a corrente não fica igual aí? Não, veja, o que é importante é você ver o seguinte. Quando você analisa o anterior, aqui, você concorda que está saindo I, está chegando I. Concorda com isso ou não? Perfeito. Aqui, o que está acontecendo? Está chegando I e está saindo I. Então, a soma aqui é 0. Aqui, chegando I, saindo I, a soma é 0. Aqui, chegando I, saindo I, a soma é 0. Sim ou não? Sim. Sim. Então, você vai ver aqui. É um saco, isso é uma merda esse troço. Mas agora, veja bem, aqui. Quanto tá a corrente saindo aqui? I. Isso. E chegando, I. Sim? Aqui tem 0 de saldo, aqui tem 0 e aqui tem 0. Eu mantive isso, você concorda? Quando eu volto aqui, ó. Veja, isso aqui é o equivalente àquele circuito. Porque se mantém as condições de contorno. Eu saí aí, continua saindo I, e chega aí, continua chegando I. Só que em vez de ter resistências que eu não sei o que fazer com elas, eu tenho fontes reais de corrente aqui, aqui, aqui e aqui.
E eu abri o circuito, eu simplifiquei o circuito. Sim ou não, pessoal? Certo. Então, as condições são, basicamente, que o saldo entre dois nós é sempre o mesmo, é sempre zero, no caso. Sempre zero, o que é a lei de Kirchhoff, você lembra? A somatória das correntes no nó vale sempre zero. Certo, entendi. Tranquilo? Perfeito, pessoal. Utilizando translação de fontes, vamos usar, fazer esse exemplo aqui. Tenta fazer esse exemplo. Eu tomar uma aguinha aqui. Ô, professor, qual que é o nome Qual que desse que o senhor usa como referência? Qual que é o quê? Desculpe, eu não ouvi. O nome do livro que você usa como referência para os exercícios? Circuito Celeste, é um livro meu. Oi, cortou um pouco. É um livro de chama Circuitos Elétricos, volume 1, de minha autoria do professor Cardoso. Ah, obrigada. Esse livro está esgotado há muitos anos, sabe? Eu resolvi com a pandemia, eu precisava fazer aula por internet, então eu resolvi usá-lo. É um livro muito bom, um livro que eu escrevi quando eu era muito jovem, e tem exercício pacas, quer dizer, o que tem é exercício pra caralho nesse exercício. Vocês vão ver, tem exercício muito. Eu estou mandando vocês fazerem exercícios prontos, já resolvidos, quer dizer, vocês não têm como não entender essa matéria. E não esqueçam de, se não entenderem, liguem para mim ou mandem e-mail, por favor. Sim? Obrigada, professor. Legal. Vocês não vão ter nem a pressão da prova, hein, pessoal? Vocês não vão ser politécnicos. Por politécnico sem prova não é politécnico. Vocês estão numa moleza desgraçada, hein? Pelo amor de Deus, não ter prova. Sabe quando que eu fazia a prova? Há 50 anos atrás? Sábado à tarde e domingo de manhã, pessoal. A prova na Poli. Tinha a prova domingo de manhã. Tinha professores tarados que davam aula, davam prova no domingo de manhã. Bons tempos. Bom, esse aqui, ó, obter, utilizando translação de fontes, a fonte de corrente equivalente a e B. Isso é uma coisa que vale sempre em circuito. Você fixando 2 pontos no circuito, você sempre vai ter um circuito equivalente, seja ele de corrente ou de tensão, equivalente a isso aqui. Eu vou ter uma fonte de corrente com uma resistência equivalente a isso aqui. Pergunto para vocês, essa fonte está em série com isso aqui? Não, né? Porque a corrente que está aqui não é a mesma que está aqui. Sim, porque tem essa aqui, ó. Esse nó é a somatória dessas 3 correntes dá zero. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Como que vocês fizeram ou não? Tentaram fazer? Qual fonte de corrente ele vai transladar? Ele escolheu essa aqui de 2 amperes. E você transladando isso para cá, você escolhe a malha. Ele escolheu essa malha aqui, ó. Ok? Hein, pessoal? Tranquilo? Sim, professor. Qual critério o senhor usa para escolher qual transladar? É arbitrário, você escolhe o que você quiser. Você tem que escolher uma malha. Aqui já está, né? Já está transladado, não tem o que fazer. Vou escolher essa daqui. É a única que dá para escolher. Uhum. Ok? Essa que eu estou passando a mãozinha aqui. Uhum. Obrigada. Então, o que acontece? Eu no lugar dessa fonte, vai estar um circuito aberto. Ó. E aqui eu tenho aqui e aqui, ó, 2 e 2. Saldo aqui é 0, aqui chega a 2 e sai 2 daqui. O ponto é o mesmo. Sim? Aí que sim ou não, pessoal? Entenderam? Que eu escolhi essa malha e joguei ela aqui e ela aqui. Está aqui o resultado. Aí eu somo 5 mais 2, 7. O que eu tenho que fazer com isso daqui? Tenho que transformar em corrente, sim. Isso vai dar um 10 com 2. Já deu a resposta aqui direto. Ó, só para a gente fazer isso aqui de cabeça, pessoal. Com bons politécnicos, olha aqui. Aqui dá 7. 2 para onde? Para baixo ou para cima, pessoal? Para cima, né? Fica 2 com 10. Então fica 2 mais
5, 7 mais 2, 9. Com 10, isso aqui dá 90 com 10. E aqui dá... Isso aqui, 10 com 10 dá o quê? 1 com 10. 1 para lá, 1 para cá, é 1 com 10. Faz em casa que é mais tranquilo. Alguém tem alguma dúvida como mexer nisso aqui? Transforma isso em corrente, dá 2 para cima com 10. Então, o equivalente é 5 mais 2, 7 mais 2, 9. Com 10 em paralelo. Essa fonte aqui, o resultante dessa fonte com o resultante dessa aqui, vão estar em série, sim ou não? Então é só uma... Agora não pode... E depois tem que fazer o quê? O paralelo com esse de 50 com 10. Está aqui embaixo. Dá isso aqui, ficando finalmente isso aqui. Então, toda vez, eu sempre é possível transformar um circuito mais louco que ele seja num circuito igual a esse aqui. Professor, não entendi, não. Não? O que você não entendeu? Ali a transformação do lado esquerdo do outro. Não, esse aí não. Sei, eu sei. Ó, vamos lá. Lado esquerdo. Então, daqui para cá você entendeu? Daqui para cá você entendeu? Aham. Ótimo. Então eu fiz o quê? Eu transladei essa fonte de 2. Isso aqui é 2 aqui, um 2 aqui, que estão aqui, ó. Então esses 2 aqui e esses 2 aqui. Sim ou não? Sim. Tá, agora eu pergunto para você. Essa fonte aqui, 10 com 20, não está em paralelo com essas fontes de 2 aqui? 5 e 2? Aham. Esse daqui soma. Então fica 7. Não tem a passagem aqui, então não dá para eu escrever. Então isso aqui dá uma de 2, né? dá uma de 2 com 10. Então fica 9 com 10, 90 com 10. Marca isso, 90 com 10 aqui. E aqui dá o quê? 1, só que 1 é sentido oposto a esse 2. O 2 está para cá, o 1 está para cá, 1 com 10. Então fica 10 com 1. 10 com 10. 10 com 1. 10 com 10. No sentido para cá. Então eu vou somar 90, dá 100 com 20. Aí, 100 com 20. Ó. Aqui o cara errou. Não é 4, é 5 com 20. Porque 100 com 20 e se 10 com 10. Está aqui. Aí eu faço o paralelo desses dois e somo esses dois. Dá 9 com 200 por 10. Aqui. 200 sobre 30, 6,66. 20 terços. Deu para entender? Essa última passagem também não entendi, não. Da onde brotou esse 9A. O 4A virou 9A. 4A, voltou 9A. Somei esse 4 com esse 5 aqui. Os dois estão na mesma direção. Sim ou não? Estão em paralelo. Essa fonte com essa outra fonte. Tá, sim. Então dá 9 com o paralelo desse. É produto pela soma. É 200 por 30. Dá 20 terços. Sim? Entendeu agora? Entendi, mas um bagulho que não ficou muito claro ainda para mim é que sobe aí um pouquinho. Por exemplo, esse aí no lado esquerdo é 4A e no outro é 5 ohm. Eu vou somar mesmo. Não, tá errado. Isso aqui é o cara que escreveu isso tinha uma ferradura. Isso aqui é 5 amperes. Ah, entendi. Foi o cavalo do autor, eu que fiz isso. Entendeu? Tá bom, beleza, obrigado. Na época eu usava ferraduras grandes, entendeu? Então, de vez em quando sai uma merda. Como esse 4 aqui, acho que está errado, acho que é 5, mas depois vocês dêem uma checada. Me façam esse favor. Então aqui eu somei 5 amperes, você fez uma observação boa. É 5 ohms do caralho, é 5 amperes. Tá aqui, pai. 5 amperes com mais 4 dá 9. E 20 com 10 em paralelo dá 200 sobre 30, que é 20 terços. Sim? Sim ou não, jovem? Entendi, obrigado.
Agora, pessoal, a teoria dessa aula parou. Eu vou dar uns 5 minutos e a gente vê os exercícios resolvidos, depois o que tem para fazer. Hoje vai ser o início da atividade 1, hein, pessoal? Tá bom? Vai ter exercício para... Todos que estão ouvindo fizeram os exercícios resolvidos que eu passei ou não? Então, professor, eu te mandei até um e-mail um pouquinho mais cedo. Eu não tinha visto que acho que foram 4 exercícios, né, da aula passada, eu só fiz um. Tem que fazer o 4, meu filho. É para estudar. Então, aí eu posso enviar todos juntos? Tipo, os de hoje e os da semana passada? Vou falar, hoje eu ainda vou aceitar, porque eu estou com o espírito da mãe do ano. Até amanhã eu aceito isso aí. Vamos parar beleza. de moleza, hein? Puta que pariu, vamos parar de moleza, hein? Pelo amor de Deus. Não, é que eu tinha visto durante a aula, né? Aí eu fui fazer, né? Acabei esquecendo que tinha mais. Mas... Não mudou. Tem toda a lição de casa para vocês, lá bonitinha. Quer dizer, amanhã não tem o enunciado dos exercícios. não estou ouvindo. Você falou. O que foi? Você não tem? Eu não ouvi. Não mudou. Para amanhã não tem o enunciado dos exercícios. Aí, Eduardo, seu microfone está aberto. Não, eu não corrigi ainda, né? Depois nós vamos liberar os exercícios resolvidos, sem dúvida. Ô, professor. Não, eu tô falando, vai ter exercício para fazer para amanhã? Vai ter um exercício para fazer para amanhã. Sem dúvida. Eu estava aqui no Moodle e não tem o enunciado. Aí o senhor vai colocar? Nós vamos colocar ainda. Tá bom, obrigada. Bom, vamos dar 2 dias a mais. Professor, o seu e-mail está no Moodle também? O quê? O seu e-mail está no Moodle também? Não está. Não está. Você pode passar ele por aqui? Dias, eu passo no final da aula, tá bom? Eu passei no final da aula passada. Meu e-mail e meu telefone. Tá bom, obrigado. Ô, professor. Oi. Com relação aos exercícios, o exercício 2.6 da última aula, a pessoa que foi montar o Moodle, ela pegou a área de entregável dele e transformou na área de entregável do exercício 3.13, tanto que se a galera aí que entregou o último exercício abrir, vai ver que está enviado o arquivo que enviou no 2.6. Aí tá errado. A pessoa foi montar lá, transformou um no outro, em vez de criar um novo. Eu dou uma olhada. Aí matou. Você está falando vai matar. Copiaram errado? Tem uma... Tudo no Moodle tem uma área para entregar. A pessoa criou bonitinho lá. A área para entregar o 2.4, 5 e o 6. Porque quando ela foi montar a área para entregar os dessa aula, né? Que são os 3 ponto alguma coisa, ela pegou o do 2.6 e transformou no 3.13. Ela criou os outros, mas esse, por engano, ela transformou. Aí eu perdi aqui a minha entrega. Bom, eu vejo isso com calma, tá bom? O 2.6 está só com enunciado, tá sem a área. Esse aconteceu esse erro. Tá bom. Obrigado. O senhor vai postar a gravação das aulas no Moodle? Não sei, acho que não. Vou deixar marcado. A matéria reflete o que está no livro, então vou deixar o livro. Ok, obrigado. A não ser que vocês queiram a gravação, porque tem tanta besteira, tanto palavrão, que não vale a pena. Mas se vocês acharem que vale a pena, eu deixo, não tem problema nenhum. Vocês querem? Melhor deixar. Gostaria, professor. Então vamos deixar, tudo bem, eu deixo gravado. Vocês não ouçam os palavrões, senão sua mãe bate em vocês. Não deixe vocês irem na poli. Tá bom? Dá 2 minutos que eu vou tomar uma aguinha, eu já volto para fazer os exercícios.